eu acho que já podemos convidar aí o nosso entrevistado de hoje, o Wellington Duarte, para que a gente possa iniciar, né, o nosso bate-papo aí com o professor Wellington, é um amigo nosso que luta, ex-presidente do Adorno, dirigente do Adorno Sindicato, foi presidente da CTB, né, economista e professor, evidentemente, da UFRN, e nós nos orgulhamos muito de tê-lo aqui conosco. Boa tarde, professor Wellington. Moacir, boa tarde, Celino, boa tarde, Alexander. Eu estou aqui muito agradecido pelo convite que vocês me fizeram para participar do lançamento importante desse programa, nesta tarde de sábado. Então, estou à disposição de vocês. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei eu vou tentar contribuir para o debate. Nós temos um vídeo aí, Moacir, sobre É o professor Wellington, além do seu conteúdo, né, do seu currículo, também é roqueiro, né? Roqueiro não aqui das rocas, né? Um adepto aí do rock da pesada, né? É muito bom tê-lo aqui conosco. Bem, nosso objetivo hoje, professor Wellington, é tratarmos aí da PEC 32, né, que vem aterrorizando a classe trabalhadora brasileira, né, dentre esses vários pacotes de maldades que nós temos recebido no longo dos anos, né, uma reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, temos agora essa reforma, essa PEC, né, proposta aí para que seja implantada em breve, e a gente pretende, aí, os trabalhadores têm se contraposto, né, a essa proposição. E eu gostaria que você, inicialmente, falasse que mal, de fato, pode trazer para a classe trabalhadora brasileira essa proposta de emenda constitucional. É verdade, professor Wellington, que o Estado brasileiro é muito inchado, que a gente tem muito servidor público? Olha, Alexander, eu vou começar por sua provocação, porque é de fato uma provocação que a gente escuta há muitos anos, de que o serviço público brasileiro é escandalosamente inchado, que não tem condições de ser melhor, porque é exatamente grande demais. Mas aí tem uma coisa que se chama ciência, sabe? E a danada da ciência diz o seguinte: somos 10,8 milhões de servidores públicos no Brasil. Isso corresponde a cerca de 10,8, 11% do total de trabalhadores, bem abaixo dos 17%, por exemplo, eu vou dar só esse exemplo, da Organização de Desenvolvimento da Europa, a OCDE, que são os países capitalistas mais desenvolvidos. Portanto, essa panaceia que inventaram, e não é de hoje, isso é há muito tempo, é colocada nas costas do servidor público brasileiro. E as pessoas, e o discurso, sabe, Alexander, Moacir e Celino, é de tratar o servidor público como se ele fosse uma coisa só. Servidor público no Brasil parece que ganha milhares de reais, né? E se esquecem de que nós temos servidores públicos na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. E nessas três esferas, tanto as carreiras como as organizações, as formas de trabalho e a remuneração são bastante diferentes. E o governo coloca como se ele faz uma espécie de homogeneização que eu considero ridícula, mas que acaba, infelizmente, atraindo a atenção de muita gente que não é servidor público, que acha que realmente tem muito servidor público. Então, isso é uma falácia. E, Moacir, quando você olha a PEC, eu estava até com ela aberta aqui há pouco tempo, a proposta de emenda à Constituição, ela é muito clara no que se diz respeito ao que ela quer. É organizar os servidores públicos e o Estado. Portanto, meu caro amigo, se você quer reorganizar uma estrutura, você, claro, óbvio e evidente, vai afetar todo o esqueleto organizativo. Você
que é servidor dos Correios, sabe disso, né? O governo ele foi trucidando todas as benesses que os trabalhadores dos Correios tinham até chegar ao ponto em que chegamos. Então, é uma tragédia e a gente vai se aprofundar, mas muito mais trágico é para os 210 milhões de brasileiros. 210 milhões de brasileiros não, tem uns 4 milhões que estão numa linha bem acima na pirâmide social. Mas para 200 milhões de pessoas, realmente, é uma proposta extremamente trágica, a gente vai discutir sobre isso. Então, quer dizer que é mito, Ok, né? Mito que a gente tem que derrubar, né? Segundo o professor Wellington, é mais um mito a ser derrubado. Essa história de que servidor público tem demais no Brasil, né? Alexa, mito não é mentira rasteira mesmo. Mito é uma coisa mais elaborada. Isso é uma mentira rasteira que é dita e qualquer um que me disser, deputado, senador, seja lá o que for, que venha me dizer a vocês que nós temos muito servidor público, está mentindo. A cara dura, assim. A gente tem que dizer isso, sabe? Não ficar, olha, mentiroso. Pronto. Camarada e companheiro, metaleiro, roqueiro, da pesada, o Wellington Duarte. A pergunta é muito clara, né? Nós estamos aqui fazendo um debate do qual você é convidado e todos nós 4 aqui somos servidores públicos. Temos um pouco de propriedade de falar sobre esse tema e o serviço público ele tem uma história no país, como também tem no mundo, né? A gente tem que partir desse pressuposto da história do serviço público. Aqui ele serve, para que ele serve, né? Então, partindo também dessa compreensão, Wellington, eu acredito que a pergunta para a gente já iniciar o nosso bate-papo aqui no mundo do trabalho é que Estado nós temos hoje, né? Esse Estado que dirigido por um fascista, não poderia dizer neo, mas eu acho que ele não é nem capaz de reformular o fascismo. Ele é um pouco desse resto que existe aí do fascismo. E, no entanto, ele preside o Estado brasileiro através de uma eleição. E aí eu quero que você faça um pouco dessa história. Que Estado nós temos, né? O Estado brasileiro, e esse Estado com o serviço público, que historicamente tem, eu diria, um pouco já da pergunta do próprio Alexandre, mas também um pouco da preocupação da pergunta do próprio Wellington, o Moacir. Então, esse Estado nosso, né, que cara ele tem na sua visão? E esse serviço público que nós temos, que tipo de serviço público é esse? Eu acho que a gente poderia fazer já uma pergunta, já como pressuposto ao ponto de partida do tema da PEC. Já ativar o som aqui. Ô Celino, você é um danado, viu? Você é um danado porque você me pergunta uma coisa que a gente levaria um tempo bastante razoável para responder, mas eu vou tentar dar um chute aqui rápido. Veja bem, o Estado brasileiro, a formação do Estado brasileiro, a organização dele já tem uma hierarquia executiva, né? Ele é vertical. A União, ela trata inclusive, da boa parte da arrecadação. Estados e municípios são mais ou menos provedores de serviços. Isso é um aspecto. E por isso aí você já tem uma grande questão a ser resolvida. Por exemplo, a responsabilidade pela educação, né, nos municípios, a responsabilidade pela educação estadual. Ou seja, a própria educação você tem 3 esferas. Saúde, 3 esferas. Tem o SUS. Você tem um complexo organizativo que foi fundado em 1989, na Constituição, chamada Constituição Cidadã, que esses bolsonaristas querem destruir, estão destruindo, né? Não foram só eles, não. Mas, quando a gente debate no Brasil sobre Estado, a concepção clássica de Estado, aquele aparelho estatal, onde é o campo de luta de classes, esse debate ele passa muito sobre a própria luta de classes no Brasil. Quem é que domina o aparelho estatal? Desde sempre. Aqueles que estão no topo. A pirâmide social que muitos chamam de elite, viu, Alexandre e Moacir? Chamar essa turma de elite realmente é um elogio, porque é um povo... Eu tenho um jornalista que chama de elite rastaquera, que é inculta, é burra, é ignorante, tosca,
e, acima de tudo, ela é venal. Qualquer interesse que se apodere dela em termos financeiros, ela joga o Brasil no esgoto. Foi isso que aconteceu. Então, esse debate sobre a questão do Estado, Celina, ele vem desde 1989, porque há aqueles que entendem que o Estado deve estar a serviço da construção de uma nação, né? E existem aqueles que acreditam que o Estado é uma empresa. Então, você tem que tornar os serviços públicos, todos eles, na lógica do mercado. E o Estado serviria como um avaliador, um abalizador desse processo. O que a turma de Bolsonaro está fazendo é isso, tornando o Estado, ele sendo apenas um avalizador, ou aquele cara que assina um contrato em benefício das empresas privadas. É simples assim. Só que as pessoas, claro, isso aí exigiria um debate mais profundo, mas a minha concepção é mais ou menos isso. A gente pode discutir muitas coisas, variantes científicas, não sei o quê, papapá, mas na prática é isso. De um lado estão aqueles que defendem o Estado em defesa da soberania do povo, do desenvolvimento da nação, e aqueles que querem transformar o Estado num balcão de negócio que pode ser vendido a qualquer momento para quem quer que seja. E olha que eu estou sendo bonzinho, viu? Professor Wellington, e o que fazer? Nós sabemos que o movimento sindical brasileiro tem sofrido muito, né, nos últimos governos, ao menos no governo Michel Temer e agora com Bolsonaro, né, essas reformas tal, que foram empurradas goela abaixo. Como você avalia o movimento sindical hoje do ponto de vista de resistência a esse projeto de emenda constitucional? Meu caro, eu vou começar por um ponto diferente. Se me permita. Servidor público municipal, servidor público estadual, servidores públicos federais, etc., formam um conjunto de servidores. Né? Vamos aqui para o caso do Rio Grande do Norte, especificamente. Aqui. O Rio Grande do Norte tem na sua força de trabalho total, 1,4 milhão de pessoas, 1 milhão e 400 mil pessoas, que estão ou estavam trabalhando, estão aptas ao trabalho. Veja bem, aí já tem Celino, já tem mais de 1 milhão e 600 mil pessoas que não trabalham, que a população do Estado é 3 milhões e 500 mil. Essa 1 milhão e 600 é pensionista, aposentado, papapá. Mais de um terço. Então, 1 milhão e 400 estão na força de trabalho, segundo o IBGE. Dessa força de trabalho, 221 mil pessoas são do serviço público. Mais do que isso, Celino. Dessas 221 mil pessoas, se você multiplicar isso por 3, que é em média a família, né, você vai ter pouco mais de 400 mil pessoas diretamente relacionadas ao serviço público. Mas eu não vou ainda, me permita, chegar ao ponto que eu quero, não. Desses servidores públicos, dos 221 mil, 138 mil são servidores públicos municipais. 138 mil, presta atenção. 61 mil são servidores públicos estaduais. E 22 mil são servidores públicos federais. Portanto, meus caros, aí vamos falar do movimento sindical. O movimento sindical brasileiro, ele deu uma recuada muito grande, despencou, na verdade, depois da reforma trabalhista e sindical, que muitos saudaram, inclusive muitos trabalhadores saudaram, como sendo bom porque haveria geração de emprego. Os sindicatos foram literalmente destruídos financeiramente. Foi isso que aconteceu de 2017 para cá. E muita gente não gostava de sindicato, porque o sindicato não faz nada, o sindicato papapá. Aí, hoje em dia, Celino, Moacir e Alexander, o nível de sindicalização do trabalhador, de uma forma geral, no Brasil, é de 12%. 12%. Em 2014 era de 17%. Já era baixo, né? Mas caiu para 12%. O movimento dos sindicatos dos servidores públicos no Brasil inteiro, em todas as esferas, caiu de 25% para 22%. Porém, Moacir, sindicatos de servidores públicos, hoje em dia, são pouquíssimos que têm condições de sobrevivência. Exatamente pela retirada do imposto sindical, né? E pelos ataques contínuos que o governo vem fazendo. Então, muito pouco. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, quantos sindicatos do serviço público o pessoal da CTB, Celino, estão ainda em condições operacionais? Afora os sindicatos federais, né? Que esses estão em condições operacionais. Os sindicatos de servidores públicos municipais estão numa pendenga danada. E o único sindicato do setor público
estadual que tem alguma relevância é o SINT. Então, você veja que esse universo, Moacir, fragilizou por demais o servidor público. E para finalizar minha resposta, basta você ver as manifestações que estão tendo em Brasília. Há 2 semanas que um conjunto de servidores, organizações, partidos estão lá em Brasília presencialmente, inclusive conseguiram adiar a votação na comissão especial dessa reforma. Pergunto a vocês, qual é o sindicato de servidor público que tem hoje condições de arcar com uma viagem, até dos seus dirigentes, para Brasília? Uma passagem de avião daqui para Brasília, minha gente, está R$3.000. Certo? Então, quem está conduzindo essa luta são os grandes, as centrais, obviamente, as grandes confederações, como é o caso da CNTE, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, e os sindicatos de servidores públicos federais, dos escalões superiores e dos professores, porque tem alguns ainda que conseguem, como é o caso do adulto sindicato. Então, está muito restrito esse embate. E eu não sei, queridos, Alexander, do Sindicato de Servidores Públicos Municipal, eu não sei como é que o servidor público municipal está enxergando a possibilidade da destruição da sua carreira, a destruição do serviço público, e se isso tem impacto nele. Porque muita gente, sabe, Alexander, pensa que o que a PEC está propondo é para quem vai entrar. Aí vem com a balela do direito adquirido. Isso é uma armadilha destrutiva que muitos estão engolindo. No comando aqui da bancada, mas eu quero perguntar, Wellington, a gente tem ouvido desse governo aí que essa reforma, essa dita reforma, né, que na verdade não é reforma, quando se faz uma reforma, se pretende melhorar algo. Segundo o que a gente pode observar, essa não é a finalidade dessa proposta, né? Mas o governo tem dito que a finalidade seria acabar com privilégios. Eu pergunto, professor Wellington Duarte, essa reforma administrativa, essa dita reforma administrativa, essa PEC 32, acaba com algum privilégio? Porque eu estava lendo, e um colega xará seu, Wellington, também, lá da Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, junto com um outro colega do IPEA, José Celso Cardoso Júnior, fizeram um estudo e me parece que questionam isso, né? Na verdade, nós sabemos que não é bem esse o foco da reforma, apesar de o governo dizer isso para a população. Deixa eu ver. Alexander, você é um provocador. Sabe por quê? Gente, primeiramente, o que este governo escreve, a validade do que esse governo diz é um risco na água. Começa por aí. Privilégio? Sim, tem privilégio, sim. Sabe qual é o privilégio? Na PEC não está colocado nem os militares, nem os desembargadores, nem os juízes, nem os promotores. E mais, na PEC você cria o Instituto da Casta. Sabe por quê, Alexandre? Celino caiu, inclusive. A notícia foi tão ruim que ele caiu. Sabe por quê? Porque na PEC você vai dividir a pretensão, não é que vai acontecer. A pretensão do governo é dividir servidores que têm carreiras típicas de Estado, que são as carreiras que não podem ser ter o serviço que o setor privado não pode ter. Carreiras típicas de Estado. E o resto? Então, o governo criou a seguinte história. Primeiro, vamos proteger os meus militares, né? Proteger a galera do judiciário, o grande latifúndio do judiciário, desembargador, promotor, procurador. Esse povo aí não pode, é intocável. E criou a caixa dos intocáveis dentro do serviço público, que são as carreiras típicas de Estado. Aí vem o auditor, não sei o quê, papapá. E o Barnabé criou aquela história do Barnabé. Você lembra, Celino, que os servidores públicos eram chamados de Barnabés? Pronto. O governo, com a PEC 32, cria uma elite e os Barnabés. Os Barnabés somos nós, do executivo, professores, da área de saúde, né? Agentes de saúde. Esses são os Barnabés. Né? E, Moacir, veja bem, a média salarial do servidor público municipal no Brasil,
é de R$ 2.500. Ah, mas o servidor público do executivo ganha fortuna. É R$ 4.500. Servidor público federal. Ah, mas sim, Alexander, tem privilégios? Eu diria que a carreira do executivo, por exemplo, a carreira de professor, ele foi reformulado em 2015, a gente fez, tem uma nova carreira desde 2012, afinal, nós temos uma carreira que vai escalonando, chega no teto, hoje em dia um teto, o professor com os dentes caindo, caduco, e sem saber mal o que está fazendo na vida, ele vai ganhar R$21 mil. Esse é o teto. Depois de o cara produzir tudo, tá com a bengala na mão, o povo expulsando ele dentro da sala de aula, para ele se aposentar, ele ganha R$21 mil. Quanto é que ganha de início de carreira um procurador mesmo, hein? Mas o problema é que o procurador tem poucos. E professor são quase 180 mil. É a maior carreira do Executivo Federal, que tem cerca de 700 mil servidores públicos. É isso que a mira é essa. E se você pegar e transferir esse percentual para o estado e município, é mais ou menos isso. Então, você quer quebrar as carreiras maiores para abrir espaço para terceirização, meu caro. Abrir espaço, Celino, para terceirizar, contratação, aquela contratação por tempo indeterminado. Né? E isso faz como? Sabe por quê, Celino, Moacir, Alexandre? Tem parte da PEC que ela empurra para a lei complementar. Lei complementar, com 280 passa. Não precisa de tanto esforço. Então é isso. É tão simples. A destruição, a proposta destrutiva, ela é tão simples que às vezes a gente se enrola para dizer a um servidor público municipal, por exemplo, que ainda acredita nessa coisa. Acha que ele está fazendo esforço, acha que o presidente da República só não faz porque é impedido. Tem gente que pensa assim, ou vocês não conhecem. Então, essa discussão, eu acho que esse programa começa bem com essa questão da reforma, porque é necessário que se faça uma luta permanente, porque nós já tivemos uma grande perda, desculpa eu estar me alongando, inclusive antes do programa o produtor disse o seguinte, não fale muito, porque se falar muito, o cara que está ouvindo ou vendo, ele vai desmaiar, ou então vai dormir, ou então vai desligar, ou então vai fazer outra coisa. Mas eu não posso deixar de dizer a vocês, meus caros, que tudo isso que está acontecendo agora nesse país tem um começo, a gênese. Não teve Deus, a gênese, o começo, não teve, Alexandre? A emenda constitucional 95, o teto dos gastos, ela acabou com o serviço público. E o que está sendo feito de lá para cá é adaptando. A reforma administrativa é a última adaptação. Depois dela vem a reforma fiscal. E aí você tem um Estado pequeno, inútil e aberto para o maior campo de possibilidade de ganho, sabe, Celino? Que é o setor público. Falei demais. Falou não, amigo. Acho que você vai partilhando aí um pouco dessa proposta que é tipo aquela música do Slayer, Raining Blood, né? O sangue aí correndo. E o povo brasileiro ainda não está entendendo o que é que eles querem fazer. Na verdade, ajudando aqui, eles querem destruir, na verdade, o serviço público, né? Mas o Farcá, que é advogado da nossa central, a CTB, a Central dos Trabalhadores do Brasil, Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, ele diz uma coisa interessante. Ele fez no início desse ano, e o ano passado, fez algumas exposições que a CTB promoveu sobre essa PEC, né? E ele diz uma coisa, e eu gostaria da sua opinião dentro desse entendimento dele. Ele diz que essa reforma administrativa ela tem 3 campos de ataque, que é o movimento sindical, mesmo sendo administrativo, né, o econômico e os direitos dos trabalhadores do serviço público. Né? Eu queria que você esmiuçasse dentro desse entendimento quando ele diz isso. Dentro desses 3 grandes ataques que a reforma administrativa, mas mesmo administrativa, ela é sindical, porque ela tira alguns direitos dos atuantes do movimento sindical, né, os dirigentes sindicais. Do ponto de vista econômico, é um ataque à própria economia do próprio Estado, quando ele ataca certos direitos dos trabalhadores e os direitos dos trabalhadores. Né? Que aí você sabe, como você já deve ter... Eu vi você fazendo algum debate sobre essa questão, né? Mas você sabe nesse ataque principal, inclusive de diminuição de salário dos servidores e por aí vai. O que é que você compreende sobre isso?
E acrescente, Celino, um quarto aí, né? Que é a população em geral, e o serviço público, para quem o serviço público, né, é prestado. Pessoal, vocês vão me deixar louco. Mas antes que eu enlouqueça, eu vou dizer umas verdades aqui. Pessoal, veja bem, são 138 mil servidores públicos municipais, não é verdade? Cara, esse conjunto de servidores públicos são o coração dos pequenos e médios municípios. São eles que ainda estão sustentando essas economias. Sabe por quê? Com a pandemia acabou-se. Comércio, serviço, acabou. E quem é que tem ainda sustentabilidade? São os trabalhadores do serviço público. Eles ainda consomem, eles recebem a previdência. Mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Norte dependem da previdência. Não é nem de FPM, sabe? É previdência. Imagine com o recuo do serviço público, a previdência do setor público ela vai encolher, vai desaparecer praticamente, já que o governo, inclusive, fez um movimento recente de colocar toda a questão organizativa do regime próprio nas mãos do INSS. Está em transição já, viu, gente? Está em transição. Isso, Alexandre, já afeta a população na medida em que, na hora em que você vai destruir as carreiras, né? Destruindo as carreiras, você não vai ter um plano de cargos e salários. Ninguém sabe como é que vai ser. Cada prefeito terá poder para redefinir as carreiras. Cada governador terá o poder para redefinir as carreiras. E o presidente da República vai ter esse poder. Veja só, minha gente. Olhe só, a cada 4 anos, o gestor entra e pode redefinir toda a sua vida. Era assim nos anos 60, nos anos 50. O que Bolsonaro está fazendo é isso. Mas com que propósito? Será que esse cara é louco? Bom, eu não sei se ele é doido. Né? Isso aí eu não posso dizer, eu não sou da área. Mas, veja, não tem um sentido lógico, e é o sentido de Guedes. Porque ele diz o seguinte, na hora que o serviço público cair, vai aparecer o setor privado, as cooperativas, os consórcios, as empresas prestadoras de serviço, né? Inclusive na educação, que aí o gestor público municipal vai dizer, bom, eu vou contratar uma cooperativa de professores, melhor do que ficar com esses professores a vida toda. Começa por aí. Vocês acham, gente, que um professor hoje que ganha, vamos botar o teto máximo do serviço público municipal, pode ser até mais, R$ 2.500, vocês acham que um gestor vai contratar um professor do município para ganhar R$ 2.500? Sendo a cooperativa, eu vou dar um exemplo. Até alguns anos atrás, eu não sei porque eu não tenho mais dados recentes, a terceirização da universidade era o seguinte, você pagava 2.800, era 2.900 as cooperativas por cada trabalhador, e a cooperativa pagava um salário mínimo a eles. Funciona dessa forma. Então, é uma degradação do serviço público, porque você não tem... O servidor, você pode reclamar muito do servidor. Pode, tem que ter razão, tem muita coisa errada. Mas o que não pode deixar de acontecer é o seguinte, há muito servidor que trabalha diretamente com a população, educação, saúde, essa coisa toda. Estão ali no dia a dia. Tem planos, tem construção de projetos, né, Alexander? Planos de trabalho. Uma iniciativa privada vai dar aula e pronto, cara. Não precisa ir muito longe, Wellington. Agora já há uma cooperativa que buscou aqui em Macaíba. Né? E, segundo informações que nós recebemos, a proposta é pagar abaixo do piso salarial nacional dos professores. Eles já autorizaram, né, a terceirização indiscriminada. É o fim do Fundeb, meu cara. É o fim do Fundeb. E aí é a destruição maciça. São tantos ataques aí, Celino, para você. Os servidores já não têm mais sindicatos fortes como tinham antigamente. Todos estão muito enfraquecidos. Não tem estrutura, não tem mais pessoal, não tem capacidade de mobilização. Há um cerceamento completo. E não é só do executivo, o judiciário cerceia, pressiona a movimentação dos dirigentes sindicais. Dirigente sindical hoje com estabilidade é muito raro. Muito raro. Né? Ele pode a qualquer momento perder o emprego dele. Ou então, não precisa nem perder o emprego, Alexander. Basta ser pressionado. O Ministério Público, o TCU da vida,
chegar e começar a pressionar o cara. Os calejados, como o Alexander, vão rir. Mas os mais novos, gente, quem é que vai querer entrar num sindicato para ficar sofrendo pressão dia e noite, com um oficial de justiça na sua porta? É isso. Aí você destrói a estrutura do serviço público e, por tabela, o servidor público fica completamente imobilizado do ponto de vista de vida. Ele não tem mais para quem recorrer. E ele fica na mão do executivo. E, obviamente, que a qualidade do serviço público, isso aí não precisa ser grande cientista, não, minha gente. Ele cai. Ele cai porque é diferente o atendimento de uma cooperativa, diferente do serviço público, natureza estatal, natureza pública, que tem controle, que tem dezenas de órgãos de controle. O setor privado é o lucro. Lucro. Ou você vai me dizer que essa cooperativa de Macaíba se formou porque o pessoal gosta de dar aula, né? Vamos senhor é o presidente da cooperativa, eu sou uma pessoa, eu sou um santo. Eu quero dar aula, eu quero melhorar a educação de Macaíba. Gente, menos, né? É um negócio. E é isso que o governo quer, transformar o Estado num negócio. E aí abre espaço para tudo. Não precisa contratar projeto de extensão, pesquisa, vai tudo para o Beleléu, vai pesquisar o que as empresas privadas quiserem. Projetos pedagógicos, plano de saúde que eu digo, plano estratégico. Vocês estão vendo aí a campanha de vacinação, né, da Covid, essa tragédia aí. Se fosse o SUS dirigindo isso, não tinha isso, cara. Mas esculhambaram tal degradado de tal modo que, se não fosse o SUS, eu acho que já estava em 1 milhão de mortos. O SUS nos salvou. E o servidor público municipal, o estadual e o federal, deviam prestar atenção nisso. Quem está salvando os seus familiares é o SUS. São os enfermeiros do SUS, são os médicos do SUS, os que ainda têm alguma dignidade, né? São eles que estão salvando o SUS. Quem é que está ainda sustentando o Correio? Você. São os servidores do Correio, porque na hora que se transformar na empresa privada... Bem, ficou lembrar que vocês estão acompanhando o nosso programa 65 no Mundo do Trabalho. Temos hoje a honra de estar recebendo aqui no nosso primeiro programa o professor Wellington Duarte. Está dando uma aula, né, para nós, para todos que estão acompanhando. Tem essa bancada também conosco aí, Celino Bezerra, presidente da CTB, professor Alexander Brito. Eu estou sem a luneta, vou ver aqui o que é. Ixi, aqui, moço, para você, viu? De forma que deixar claro, deixar claro para todos que estão nos assistindo, né, que eu, particularmente, não sou contra as reformas. Agora, infelizmente, nós estamos sendo iludidos, a sociedade brasileira. Vimos já o exemplo que tivemos aí com a chamada malfadada reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? Mas é claro que nós defendemos a reforma do judiciário, uma reforma política, desde que houvesse uma discussão profunda, né, com os envolvidos, principalmente com os trabalhadores. Agora, o que nós estamos vendo não é isso. E como bem disse o professor Wellington, não é uma reforma, é uma imposição, porque se fala em cortar despesa, em enxugar a máquina, como é que você não vai tirar os privilégios de quem de fato tem privilégio? Então, na verdade, é só um ataque à classe trabalhadora brasileira, e a gente precisa realmente estar muito fortalecido, muito azeitado, para podermos nos contrapor. Porque essa é apenas uma goela abaixo da classe trabalhadora brasileira. Mas, professor Wellington, a gente estamos mais ou menos aí nos encaminhamentos, né, para os finalmente aí do nosso programa. Eu fico assim muito feliz, eu quero dizer que temos a honra, né, Paulo recebendo, e dizer aqui que... Pois não, professor. Não, Moacir, é só citar que eu participei de uma audiência pública feita lá na Câmara de Deputados, e o Paulo Guedes estava presente. Aí o cara chegou e disse, olha, aqui o ministro da Economia vai ter uma intervenção para explicar a reforma administrativa. Cara, ele falou 20 minutos. Sabe o que é Rolando Lero? Né? Amado mestre, não sei o quê. Quando terminou os 20 minutos, ele disse, ei, fulano, fala aí agora. Pronto, foi esse o nível de debate que nós tivemos. Gente, nós estamos numa pandemia e você vai debater reforma administrativa? Mas é essa a cara do governo, né? Infelizmente. Nós estamos vendo aí, na última segunda-feira, né, o presidente lá, na abertura lá
da reunião da ONU, né? A vergonha internacional que nós temos hoje. Inclusive comendo um pastel, uma pizza no meio da rua, porque não pode ter acesso, né, não poder entrar nos restaurantes de Nova York. Isso é uma vergonha internacional, não nacional, internacional. Esse desgoverno está hoje instalado aqui no nosso país. Alexandre, você importante. estava com a fala. Tá, obrigado, Moacir. É importante a gente chamar a atenção porque a população brasileira, de modo geral, tem sofrido, né, com todas essas crises, principalmente a crise sanitária, né, que ceifou já a vida de quase 600 mil brasileiros e brasileiras. Nós temos a crise econômica, né, tudo subindo, né, o pessoal já brincando, chamando o cidadão que ocupa a presidência de Bolso Caro, porque está tudo caro no Brasil, né? A população usando lenha para cozinhar, né? E cozinhar o quê também, né? Já que o alimento também está pela hora da moda, enfim. Estamos voltando ao passado, né? Voltando à idade da pedra, usar lamparina, usar lenha, enfim, essa é a realidade, porque o preço do combustível, o preço do gás de cozinha. Agora, se fosse em outros tempos, o mundo estava se acabando, né? Porque a gasolina teve um aumento, acho que para 2,50 no passado, quase que o mundo acaba, né? Enfim, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Parece que é uma cegueira numa grande parcela da população com relação ao momento que nós estamos vivendo. E é importante que a gente chame a atenção, né, para o fato de que essa reforma, como o Wellington falou agora há pouco, né, no início, essa reforma ela visa acabar com o serviço público, o servidor público de carreira. E aí, professor Wellington, eu queria que o senhor colocasse aqui para a população, para quem está nos assistindo, né, o significado real disso aí. Porque nós vivemos um tempo, você falava agora do passado, de estarmos voltando ao passado, e nós vivemos um tempo não muito distante, né? Algumas das práticas de lá até hoje, existe herança aí pelo Brasil afora, em que havia aquela troca de favores, né? Aquela indicação. Não existia o servidor público de carreira praticamente, não é isso? E o servidor público de carreira, é importante chamar a atenção da população, ele tem autonomia. Inclusive, há um episódio aí, meio a pandemia, em meio a essa crise e essas denúncias de corrupção em compra de vacina, né, que é bastante pedagógico a esse respeito. Não é isso, professor Wellington? Olha, seu provocador, se você pegar a história do serviço público no Brasil, na década de 60, antes da reforma administrativa que teve no governo militar, aqui no caso do Rio Grande do Norte é bem emblemático, né? Primeiro que o governador de plantão, tal de Aloysio Alves, criou 40 municípios. E a prática política dele, a político-administrativa dele, era transferir seus adversários políticos para os municípios mais distantes, sem nenhuma condições de estrutura desse servidor público. Era assim que funcionava, não foi só Aloysio, foi Dinarte, foi todo aquele que passou aqui nos governos anteriores que faziam isso. Basta dizer que no século XIX, os servidores públicos recebiam dinheiro se o Estado arrecadasse. Não tinha contrato, não tinha nada. O presidente da província pagava se tivesse dinheiro. Funcionava dessa forma. E o que é que o Bolsonaro e sua trupe não podem destruir de uma hora para outra uma arquitetura que foi montada de forma... pode ser meio mambembe, mas foi montada em 89. Então, ele foi destruído. Claro, ele teve a ajuda fundamental do Temer, com a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, preparou o terreno, né? A reforma da Previdência, que o cara vai se aposentar com 2.000 anos de idade, e agora a reforma administrativa, que é quebrar o terceiro eixo de sustentação do Estado. Ele quebrando isso, Alexander, o que é que vai restar à população? Né? O cara vai se aposentar com 1.000 anos. O cara não tem um sindicato para lutar pelos direitos dele. Basta ver o que está acontecendo aí agora com o Uber. Né? Você tem 40 milhões de trabalhadores. Aliás, desculpe, segundo a ONU, nós temos hoje, Moacir, Alexander e Celino,
Saiu na Folha de São Paulo. 80 milhões de pessoas correndo risco de passar, que estão em, como é que o termozinho que eles usam, estão com possibilidade de passar fome. 80 milhões. Quem achar que eu estou mentindo, vá lá e verifique se na Folha de São Paulo não tem dizendo isso. Você tem 22 milhões de pessoas já passando fome. Eu até fiz um artigo aí, publiquei na coluna desse sábado aí, pode igual a notícia. Você sabe o que é passar fome? E na parte de baixo da pirâmide do serviço público está o servidor público municipal, Alexandre. Eu sou professor universitário, estou lá. Mas quem começa a educação é aonde? O básico é aonde? É no município, meu caro. É onde está o ensino fundamental, né, Moacir? Onde está a UPA, né, Celino? Onde estão todos os serviços básicos. E aí essa proposta, ela desmonta isso. Aí o cara chega, não, mas no caso do Serviço Público Federal, não sei o quê, não sei o quê. Sim, meu caro, mas primeiro que isso é mentira, né? Vai pegar todo mundo. Segundo, que, cara, você destruir a base de sustentação dos serviços públicos. Com um propósito muito claro. Aí você pode dizer, mas isso é discurso de esquerda, privatizar. Minha gente, é só olhar o que tem sido feito nesse país há 7 anos. Não precisa ser de esquerda para enxergar isso. Basta ter um pouco de bom senso. E muita gente dizia que trabalhar na iniciativa privada é melhor. Tá aí o Uber agora, né? Está perdendo 60% dos seus filiados porque é praticamente uma escravidão de trabalho. O empreendedorismo foi para o beleléu. Porque empreendedor é aquele pequeno que foge do capitalismo, monta seu negócio, sobrevive, não vai ficar rico, mas sobrevive. Puf, a pandemia botou esse cara para ser o que agora? Só resta salvando o grande capital, que esse aí não vai se acabar nunca, né? E o servidor público. Cara, tenho certeza, posso estar dando um chute horrendo aqui, mas no caso do Rio Grande do Norte tem 167 municípios, pelo menos 130, 135, 140, se não fosse servidor público municipal, os poucos estaduais que moram lá, e um ou outro servidor público federal, porque se concentra na capital, esses municípios já teriam falido. E sabe o que é que o prefeito faz, em sua maioria? Aceita o fato de que ele poderá, não é sucatear, mas tornar aquele serviçozinho público ali para o cidadão, para o munícipe, privado. Agora vai vender a quem, minha gente? Quem é que vai lá em... Desculpa, não é desconsiderando o tamanho, não, nem é pejorativo. Lá em Boa Saúde. Como é que vai ser o serviço público lá? Talvez apareça um louco lá, prefeito, e diga, não, servidor público ganha muito aqui. Eu vou privatizar tudo. Quem é que vai comprar? E quem vai sentir quando precisar de uma UPA? Quem é que vai, hein, Alexandre? Aquele menininho que está lá no distrito, ele vai ensinar, ele vai estudar onde? Então a gente tem que pensar. Vai aparecer as rezadeiras. Vai voltar. Daqui a pouco a gente está batendo tambor e tanga no meio da rua. Eu de tanga deve ser uma coisa horrorosa. E como é que está, professor, o andamento dessa... Você já falou aqui, né, meu camarada, sobre essa questão do andamento na comissão, conseguiu barrar, né, a votação, mas queria que você dissesse aqui, informasse, né, esclarecesse a quem está nos assistindo quais são ou serão os próximos passos e o que é que a gente pode fazer, né, para evitar mais essa tragédia para o nosso povo, para a classe trabalhadora. Olha, a tramitação na comissão especial prossegue, né? Basicamente, essa luta vai ser no plenário, né? E no plenário serão 308 votos para aprovar. Hoje, não tem. O Arthur Lira, inclusive, esse cidadão que está manchando a história de Alagoas, né? Está manchando, inclusive, ele chega a ser, olha só, ele chega a ser pior do que o Rodrigo Maia. Olha só. Ele está tentando articular para que essa reforma seja aprovada. E não falta articulação, não, viu? Não falta articulação.
Porém, como eu disse no começo, federações, centrais, sindicatos de servidores públicos federais, alguns estaduais, estão permanentemente em Brasília. E acredito eu que nessa semana agora, que se apresenta, haverá há um esforço muito grande, viu, Moacir? É um gasto tremendo, é um gasto que ninguém imagina, mas nós estamos tendo que fazer isso. Nosso sindicato, por exemplo, manda representantes, é um dinheiro que a gente não tem, apesar de estar quase um ano e meio fechado, diminuiu bastante os custos, mas a gente não tem condições de... Se a gente manda 2 pessoas, gente, são R$10.000 para passar 3 dias. Então, qual é o sindicato que tem hoje em dia condições de fazer isso? A gente vai nas últimas. Espera-se que não consiga os 308 votos, viu, Alexandre? A luta será essa. Eles vão tirar muitos votos da proposta. Não, desculpe, Celino. Estão tirando, mas o esqueleto permanece. Dentro desse entendimento que nós iniciamos a entrevista, já estamos chegando próximo aos 65 minutos, como nós temos que cumprir meta, né, do programa. Eu gostaria de finalizar a minha última pergunta, já que a última rodada vai ser agora fechando com o nosso camarada Moacir, né? Eu acredito que a pergunta seria exatamente desse pressuposto histórico que a gente iniciou, né? E você deu uma síntese cabal da ideia do que nós temos um Estado, né? Lá iniciado em 1889, como uma certa estrutura maior, e é evidente que essa discussão é de que a qualidade do serviço público é uma busca de uma vertente que quer aquele Estado em benefício do desenvolvimento da nação, do desenvolvimento da economia, e até alguns mais ousados como a gente, que quer partilhar mais esse desenvolvimento, né? Que seja mais distributivo e bem distribuído para o conjunto, chegando na população, que essa também vai ser, com certeza, o acerto do capital neoliberal, o acerto dos que querem fazer o Estado brasileiro de uma vendinha, né, daquela de esquina birosca de terceira categoria, e olha lá, pior ainda, porque você deixa de ter um Estado que busca o desenvolvimento da nação, o desenvolvimento dos locais, das pequenas cidades. Isso fica muito claro, como o próprio, recentemente, o Bolsonaro fechou mais de 5.000 agências de bancos, deixou várias cidades hoje em detrimento de uma relação econômica mais rápida para aquele conjunto de populações ribeirinhas ou mais próximas dos grandes centros. Quem está cuidando hoje um pouco disso está sendo os Correios. Quando for privatizado, piorar mais ainda. É esse caos aí, esse raining blood que o Slayer canta muito bem, que vai acontecer, né? Na nossa ideia é a catástrofe. E, por um outro lado, a gente vê a atitude do Biden dos Estados Unidos e enxertando dinheiro no Estado, que os Estados Unidos é exatamente a ideia mirabolante de alguns que o neoliberalismo funciona, mas como funciona dessa forma? Né? Eles quebram um pouco desse roteiro neoliberal de que o Estado só gerencia e não se preocupa com educação, nem saúde, nem qualquer outra coisa que dê trabalho ou que tenha gastos. Essa é a fala que eles têm muito bem sobre isso. Mas eu busco, em todo esse contexto que estou fazendo aqui, qual a saída, nosso camarada? Porque a gente tem uma correlação de força que você notabiliza muito bem, que talvez não passe, né, no Congresso Nacional APEC, porque, como falou o dono da Unidas Rentacar, que era o ministro do Bolsonaro das privatizações, disse que o Congresso Nacional ainda é social-democrata. Essas privatizações não passariam, né? Talvez passasse o dos Correios. Aí eu pergunto, qual a saída nesse processo, né? Você vai falar, da luta contra a PEC. Não, da luta contra a PEC. Você vai complementar ou já posso... Já fiz. Não, pode ir. Eu vou só para as conclusões finais aí. Tá bom. Primeiramente, viu, Celino está falando ali com o microfone desligado, mas, rapaz, eu vou dizer um negócio. A tecnologia é um monstro mesmo, assombrando as pessoas.
Celino, querido, qual é a solução? Antes de mais nada, se o futuro governante, que não será este mandrião aí, torceremos para isso, trabalharemos para que isso não seja, vai ter que fazer uma coisa muito simples, em que, inclusive, setores da esquerda aprovaram. Tem que revogar a emenda constitucional 95. Se não fizer isso, pode passar os 4 anos de governo tentando reverter o quadro. Não conseguirá. A emenda constitucional 95 congelou os investimentos públicos e transformou o orçamento numa rinha de galo. Vocês estão vendo aí como não tem dinheiro, mesmo com esse reajuste que vai ter agora de 10%, porque a inflação chegou aos 10%, né? É o Deus nos acuda e o salve-se quem puder. É isso. Para você retomar uma concepção de Estado, mesmo liberal burguês, como a gente chama, né? Precisa, em primeiro lugar, revogar isso. Revogado isso, porque eu digo a vocês uma coisa, se não passar a PEC 32, na semana seguinte vai ter a PEC 33. Se não passar a PEC 33, na semana seguinte ele bota a PEC 34. O exemplo maior disso é que ele fez uma MP absurda, a questão das redes sociais, das fake news. O cara lá do Senado, o Rodrigo, né, não sei o que, Rodrigo Pacheco, né, devolveu, e hoje ele botou um projeto de lei que tem a mesma coisa. É até um governo focado na destruição. Né? E você, servidor público, está vendo esse programa? Preste atenção. É um governo que destrói, já destruiu boa parte, porque o governo Temer já se encarregou de destruir isso, mas ele é destrutivo. Ele tem ódio do Estado brasileiro. Ele tem nojo de servidor público. E ele não cansa de dizer isso. Ele joga o servidor público brasileiro, na né? população. Hein? Do povo brasileiro, não só do Estado brasileiro, do povo brasileiro, do Brasil. Não, ele é um ser assim que ele adora os Estados Unidos. Pronto. Realmente, você tem razão, ele não gosta do povo. Mas como o nosso objeto aqui é o Estado, ele quer destruir o Estado. Ele é Guedes, né? Guedes é um ignorante, sabe nada de economia. Enfim. E, por conseguinte, ele quer destruir a sociedade. Claro, ele não vai destruir a sociedade. Mas uma grande parcela da sociedade que vive dos serviços públicos precisa dos serviços públicos, educação, saúde, até lazer, cultura. Não tem mais cultura. O país sem cultura destruiu tudo. Botou um louco lá na fundação lá do Palmares. Quer dizer, Celina, então, para mim, o primeiro passo é você revogar a emenda constitucional 95. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sinto falta no movimento sindical, porque a Durne, desde 2016, vem batendo nesse ponto. E, às vezes, a gente chega em reuniões, aí os líderes sindicais ficam olhando para cima, quando a gente fala da emenda constitucional 95. Alexander vive igual um pastor. Emenda constitucional 95, emenda constitucional 95. Estou mentindo, Alexander? Muita gente, muito dirigente sindical, emenda. Como se fosse uma coisa fulcral, fosse uma coisa simples. Não é. Tudo isso que a gente está passando foi dela, inclusive essa reforma administrativa. Eu já me despeço, moço? Por favor, comandante. Gente, é o seguinte, eu gostei muito de participar desse debate. Num sábado, né? A gente devia estar todo mundo descansando, mas a gente está aqui. E por isso que eu me propus, né? Acho que é um debate que tem que ser feito. Nós temos aqui o dirigente da CTB, nós temos aqui o dirigente dos Correios, nós temos aqui o dirigente dos servidores públicos municipais de Parnamirim. Essa turma ela tem trabalhado muito e no que eu puder ajudar, sabe, nesse programa, para a gente debater, para a gente conversar com os trabalhadores, porque uma das coisas que o trabalhador menos tem é informação. Ele levanta de manhã e é bombardeado o dia inteiro por desinformação. Às vezes a gente não tem paciência, sabe, Alexandre? Mas esse povo não entende, é porque é um bombardeio 24 horas por dia. E a gente tem essa redinha aqui, e eles têm um programa de comunicação gigantesco. Então é menos do que o Davi contra o Golias, é uma formiga contra o Golias. Mas se você juntar um monte de formiga, vai acabar atacando o Golias. É isso, e eu fico muito agradecido.
Nós aqui vamos por aqui agradecendo ao professor Wellington por ter nos dado o prazer de participar desse primeiro programa. Agradecer aos nossos companheiros de bancada, o companheiro Alexander Brito, Celino Bezerra, e valeu a pena tê-lo aqui nesses 65 minutos, onde nós debatemos sobre esse tema de extrema relevância nesse momento, e já convidar a todos e todas para no próximo sábado. Nós estaremos no próximo sábado, às 11 horas, como idealizamos o nosso programa, no ar. Vou desejando aqui a todos um bom final de semana, que, se Deus quiser, estaremos de volta com um novo tema, com um novo entrevistado, no próximo sábado aqui no 65 no Mundo do Trabalho. Forte abraço e até breve.